Shalom Adonai, Deus abençoe você que está nos acompanhando nessa jornada Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 até o versículo 21, encerrando o capítulo 9, a sexta trombeta, tá? A sexta trombeta. Vamos ver então o que vai acontecer com essa sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que encontrava na presença de Deus. Ou seja, João escuta o toque das trombetas e ele vê dos quatro anjos, dos quatro pontos, o som dessas trombetas sendo tocadas. Versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então esse anjo vem, certo? Toca as trombetas e ele mesmo manda soltar os anjos, aqui, certo? É bem claro, né? Solta os quatro anjos que se encontram atados, presos, junto ao rio Eufrates. Nós estamos vendo aí nos capítulos anteriores que vários demônios, esse anjo aqui no sentido de demônio, ele vem sobre a terra, tá bom? Ele vem sobre a terra. Existem demônios que agem na terra, existem demônios que agem fora da terra, certo? Que estão agindo aí no mundo espiritual. E existe também aqueles demônios, certo? Que vão trabalhar a mando de anjos. Aqui nós estamos vendo quatro anjos de Deus tocando as trombetas. São anjos de Deus. E um desses anjos de Deus manda soltar quatro anjos dos quatro cantos da terra. Esses anjos vão vir trabalhar a favor de Deus, com a aparência de império das trevas. Por quê? Porque vai ser uma punição sobre o ser humano, que vão estar aqui na grande tribulação. A gente sabe que a grande tribulação é a ira de Deus caindo sobre o filho da desobediência. Nós estudamos aí, a partir do capítulo 6 para frente, nós começamos a estudar sobre isso. Que Apocalipse é o quê? Nada mais, nada menos. A grande tribulação é a ira de Deus caindo sobre os filhos da desobediência. Versículo 15. Outra coisa, por que fala sobre o rio Eufrates? O rio Eufrates, a gente lembra lá do Éden, né? Rio Tigre e rio Eufrates. A gente lembra que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, ali colocaram anjos ali naquele local, para proteger ali aquele local. Alguns acham que esses anjos que estão sendo chamados para poder estar nos quatro cantos da terra, para que eles venham agir na terra, nos quatro cantos da terra, ou seja, em todo lugar, possivelmente pode ser esses anjos, tá? Isso aí é uma pressuposição, tá bom? Versículo 15, foi então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora do dia, para a hora, dia, mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens. Vamos imaginar que nessa época aqui, vão ter 10 bilhões de pessoas na Terra. Hoje nós temos passando de 8 bilhões. 10 bilhões de pessoas. Das 10 bilhões, 3 bilhões vão morrer. É um número incalculável de morte que vai acontecer. Vai ser uma catástrofe, a maior de todos os tempos já vista. A gente vê que cada dia que passa aqui só vai piorando as coisas, né? Daqui em Apocalipse. Então, foi morta aí a terça parte dos homens. Versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. 20 vezes 10 milhares. Tá? Aqui no rodapé, na minha Bíblia, diz assim, dessa cavalaria demoníaca, mais uma vez, a descrição tem a intenção de aterrorizar, porque é um número indescritível. Esse número aqui que foi falado aqui, o que o João viu, 20 mil vezes 10 milhares. É um número incalculável. Assim, versículo 17, nessa visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Esses nomes, esses símbolos, nós já estudamos aí nas aulas passadas, certo? É símbolo de massacre, né? Eles vêm preparados para punir, eles vêm preparados para massacrar, para destruir os anjos de Deus, tá bom? Não são os demônios, não.
Eles vêm com a aparência de demônio aos olhos das pessoas que vão estar aqui. Vamos lá. Eles são apenas mensageiros da justiça, da outra justiça de Deus. Nós estamos vivendo uma justiça de Deus, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque pela graça nós somos salvos. Nós não vivendo esse período, mas vai chegar o período da outra justiça, que é a punição sobre os desobedientes. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Interessante essa descrição aí desses anjos, tá? Versículo 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça, enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. É chamado de flagelos. Mais à frente, nós vamos ver aí praga, né? Ou taças, tá bom? Aí nós vamos ver aí as 7 taças também, mais à frente, que elas vão ser abertas, né? Que são aí as 7 pragas, tá bom? Nós vamos ver mais à frente aí, deixa eu tentar localizar aqui. Capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ver aí os 7 flagelos, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e como ela causava dano. Ou seja, tanto a cabeça como as caudas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, né, por esses anjos que veio, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Presta atenção. Depois de tudo isso que eles viram, tanta gente morrendo, tanta catástrofe, não há arrependimento, não há mudança de vida. Nós estamos vivendo algo parecido. Hoje aqui, no ano 2024, junho de 2024, nós já estamos aí há quase 3 anos que encerrou a pandemia. Nós vimos muitas pessoas serem mortas, muitas pessoas morreram, muitos colegas meus, alguns pastores conhecidos, próximos, um dos mais próximos meu morreu por causa do Covid. E aí há pessoas que ainda não mudam, há pais de famílias que não mudam, mães que não mudam, membros de igreja que não mudam. Deus está chamando eu e você para uma mudança, para uma transformação. Versículo 21. Nem ainda se arrependerão dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, eles estavam praticando a iniquidade. Quantos de nós estamos praticando pecados? A gente sabe lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo chama a igreja à santificação, e ele fala o comportamento dos não cristãos. Lá no versículo 18 diz que ele anda cegos, alheio às coisas de Deus, distante da graça de Deus, o ímpio. O homem de Deus não anda assim, ele anda de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a permissão do Senhor. Só que nos últimos dias, devido à iniquidade se aumentar, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? O pecado, que eu sei que é pecado. O amor de quase todos se esfriará. E Paulo, escrevendo a Timóteo, fala aí da apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que no final dos tempos haveria apostasia. Então, querido, nós estamos a um passo do arrebatamento. Nós estamos a um passo do arrebatamento. Enquanto nós ficamos aí preocupados com a sociedade, nós devemos preocupar sim. Estou fazendo uma apologia a não preocupar com a sociedade, mas devido a nós ficarmos aí com nossos olhos nas coisas, vidas valem mais que coisa, principalmente a sua vida. A sua vida é mais importante do que coisa, a vida do próximo é mais importante do que coisa. Vamos focar em vidas e largar as picuinhas, as coisas pequenas. Lembro de uma pregação de um filho na fé meu lá de Goiânia, pastor Jean Gomes. Um dia ele foi pregar e ele trouxe 3 pedras, colocou em cima da mesa. E ele era muito bom para usar essas ilustrações. Colocou 3 pedras, uma grande, mais ou menos assim, um palmo, pesada, precisava das 2 mãos para colocar ela lá. Colocou uma mais ou menos assim, desse tamanhozinho, e colocou uma bem pequenininha.
Colocou em cima lá da mesa. A pequenininha, quase os que estavam mais distantes, não dava nem para ver direito. E ele pergunta, qual dessas 3 pedras aqui pode te derrubar? Aí todo mundo falou, a grande, se eu tropeçar aí, um carro aí, é fatal, uma moto, né? Uma moto aí é fatal, uma bicicleta. Eu falou, não. A média, porque a média, ela é um tamanho não tão grande, né? Mas é um tamanho pequeno e há algo perigoso. Não. Por que não? Porque eu vou desviar da primeira, eu vou desviar da segunda. Você está dirigindo, você vê uma pedra enorme, você desvia. Você vê uma pedra grande, você desvia. E eu moro numa cidade cheia de pedras nas ruas, tem muito local de chão, a gente vai muito na chácara. Mas aquela pequenininha a gente não dá valor para ela não. Mas ela pode ser pontiaguda, ela fura o pneu. Assim são os erros que nós estamos cometendo. As pedras significam erros que nós estamos cometendo. E é os pequenos erros que podem nos derrubar. São os pequenos erros que vai te derrubar. Então tome cuidado com os seus pequenos erros. Deus abençoe sua vida, seu coração. Vamos compartilhar esse vídeo. Dê um joinha, certo? Compartilhe aí nos seus grupos, mostre para outras pessoas, porque Apocalipse não é qualquer pastor que estuda como eu estou estudando, tá bom? Principalmente aí vocês que me conhecem. Vamos multiplicar, gente, essa quantidade de seguidores, tá bom? Fique com Deus, um abraço, até o próximo capítulo 10.